Bom, queria agradecer também o convite do Fórum para participar dessa sessão. E o trabalho que eu vou apresentar em conjunto com o Rubens, né, que é o moderador, tá? E vai sair um pouco, né, do que estava sendo feito até agora, porque é mais um exercício de valoração econômica, né, em que a gente tenta calcular os custos de bem-estar social associados à corrupção. Tá? Então, eu vou apresentar um pouco aqui os resultados preliminares que a gente tem nesse trabalho. Né? A gente está propondo, né, uma outra abordagem, né, que difere um pouco da abordagem que tem sido utilizada para tratar desse tema. Né? E acho que o interessante aqui é que a gente tenta apresentar uma conta, né, falar o que acontece, ou, né, quer dizer, se... Né, mostra a conta, né, se você não combate a corrupção, né, qual o custo disso para a sociedade, né, se nada for feito. Então, bom, acho que falar, né, quer dizer, da importância, né, quer dizer, dos impactos da corrupção, né, não é tão necessário. A gente sabe que tem efeitos econômicos, sociais, quer dizer, em várias dimensões, né, e também da dificuldade, né, quer dizer, de se reduzir esses índices, né, quer dizer, o combate da corrupção evolui, né, de uma maneira bastante lenta, né, e só para ilustrar aqui eu trouxe esse gráfico, tá? Com a taxa de crescimento, né, dos países do BRICS, né, que, né, experimentaram taxas de crescimento bastante significativas, né, que é do período aqui na média de crescimento 2000 a 2004 e 2005 a 2008, né, inclusive no segundo período, né, você tem um aumento, né, da taxa de crescimento. E, por outro lado, a gente vê que os índices de percepção de corrupção, né, quer dizer, eles não apresentam melhoras, né, até pode-se perceber o contrário, quer dizer, excetuando aqui a Índia, tá, onde você tem uma queda na percepção de corrupção. Tá, bom, na África do Sul ficou praticamente constante, né, e Brasil, Rússia e a China constante também, Brasil e Rússia piora, sendo que a pior, né, degradação do índice foi aqui no caso do Brasil. Tá, então, a gente vê, quer dizer, que mesmo em um ambiente de melhoras de indicadores sociais, melhoras de indicadores econômicos, né, a questão da corrupção continua né, com muito pouca evolução né, até uma certa passos atrás. Tá? Bom, então o nosso objetivo aqui, né, quer dizer, como eu falei, né, teve até o próprio Banco Mundial reconhece, né, quer dizer, o caráter, né, nocivo, né, em termos de crescimento, né, desenvolvimento social e econômico, né, um relatório de 2011, né, colocou, né, o tanto que o Banco Mundial reconhecia que a corrupção é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento social e econômico. Tá? Então, o nosso objetivo aqui nesse trabalho, né, foi tentar avaliar, mensurar, né, os custos, né, de bem-estar social, quer dizer, o quanto, né, a sociedade perde, tá, em decorrência das variações dos índices de corrupção, tá, que ocorreram entre 2005 e 2008 em relação a 2000 e 2004. Tá? E a gente faz uma comparação, né, para fazer essa análise, a gente usa, então, né, essas variações em 35 países. Tá? Então, eu vou falar aqui um pouco o que não faz no nosso trabalho. Tá? Bom, em primeiro lugar, né, o nosso trabalho, por questão de limitação de dados, né, agora conseguimos até dados mais atualizados, teve que parar em 2008. Tá? Então, a gente vai conseguir atualizar, mas a gente não tem muito o que falar da evolução desses índices mais recentes e dar uma mensuração do custo, né, dos desenvolvimentos mais recentes sobre essa trajetória. Tá? E segundo, quer dizer, né, não é uma análise específica para o Brasil, apesar de eu mostrar algumas coisas aqui, né, que a gente calculou para o Brasil, mas né, uma comparação para vários países. Tá? Bom, então, o que já foi feito? Né? Que só para falar um pouco de algumas estimativas, que a gente pode perceber que as estimativas, primeiro, são muito pouco precisas e apresentam uma variância enorme. Tá? Então, teve uma estimativa do Banco Mundial, que foi bastante comentada em 2013, né, que tenta mensurar a corrupção pelo total de subornos, né, pagos no mundo todo. Tá? Eles chegaram a uma conta aí estimada, né, no valor de 3% do PIB global, na época era US$ 1 trilhão, tá, para o ano de 2000 e 2001, tá? Mas eles mesmos reconhecem, tá, que essa medida total de subornos não seria uma medida muito adequada, né, para mensurar
um volume de corrupção, porque boa parte dos subornos, quer dizer, pode ser simplesmente uma transferência de renda, né? Quer dizer, pessoas transferindo rendas, né? Quer dizer, pode ser, né, que você não tenha um impacto total em redução, né, quer dizer, de produção econômica, mas mais uma transferência de renda, né, do corrupto para o corruptor, e com isso, então, né, não seria exatamente o impacto econômico. Tá? Já para o Brasil, quer dizer, tem alguns estudos que tentaram mensurar os custos econômicos de bem-estar da corrupção. Tá? Bom, então teve aqui esse no começo do ano 2000 de Silva, né, que chegou aí a perdas, né, a corrupção corresponderia a perdas de $2.800 per capita, a renda per capita, tá? E depois observa aqui as variações bastante grandes, né, enquanto, né, o trabalho de 2004 do Carraro, né, chega a um número de 11,4% do PIB, tá? O trabalho da Fiesp de 2011, né, chegou, né, numa hipótese mais pessimista a variações de custo de 2,3% do PIB. Tá? Então, né, o que a gente está tentando fazer aqui, quer dizer, tentar, né, entrar um pouco nessa literatura e apresentar uma nova metodologia, né, para tentar calcular esse custo. Tá? Bom, então, né, a grande questão é como medir corrupção. Né? Primeiro, obviamente, a dificuldade, né, na mensuração, porque, né, que conseguir dados, né, sobre isso é difícil, que geralmente corrupção, né, é uma coisa que não é feita às claras, né, mas a gente sabe, né, que os impactos são bastante amplos na sociedade. Então a gente tem desde os impactos econômicos tangíveis, tem estudos que mostram que corrupção afeta a taxa de investimento, reduz a taxa de investimento, reduz o PIB per capita, afeta gastos, né, governamentais e reduz a atração de capital estrangeiro. Tá? Mas, além desses impactos, né, sobre a economia, né, que são tangíveis, né, que sempre, de fato, afetam a estrutura econômica, a gente pode também considerar que tem alguns impactos, né, que não são tão tangíveis assim, que você pode chamar de custos psicológicos. Que a gente sabe, né, quer dizer, que as pessoas, né, quer dizer, tem perdas, né, que não são, né, de dimensão exatamente tangível, né? Por exemplo, né, as pessoas, né, se sentem mal ou têm perda de bem-estar, né, devido a saber que, né, a corrupção geralmente, né, tem um índice, né, de punição muito baixo, então fica aquela sensação de impunidade. Né? As pessoas também podem perder bem-estar ao saber, né, que não tem um regime de meritocracia, onde nem sempre, né, por mérito a pessoa sobe, pode ser simplesmente, né, quer dizer, por práticas corruptas. Quer dizer, tem uma série, né, de percepções subjetivas, tá, quer dizer, que não tem impacto tangível, né, na economia, que podem também, né, ser consideradas custos, né, quer dizer, associados à corrupção. Tá? Então, os estudos, né, que, né, tentaram mensurar isso, né, que eu apresentei no slide passado, geralmente eles utilizam como medida de bem-estar o PIB. Né, que tentam avaliar o impacto numa medida de bem-estar baseada no PIB. Tá? Né, quer dizer, né, já tem aí um certo consenso, né, quer dizer, na literatura, né, e principalmente depois do relatório Stiglitz, né, que foi um relatório encomendado pelo presidente francês, né, para pensar como é que seria a maneira de mensurar o bem-estar. Tá? Então, né, nesse relatório do Stiglitz, né, teve uma crítica, né, ao uso do PIB como medida de bem-estar social, justamente, né, pela incapacidade, né, dessa medida, né, de captar custos intangíveis, né, que não seriam meramente perdas, né, da estrutura econômica. Tá? Então, o que a gente tenta, né, fazer aqui é tentar fazer uma avaliação, né, dos custos, né, da corrupção, né, utilizando uma outra métrica. Né? No caso aqui, né, vai ser o bem-estar subjetivo. Tá? Bom, o bem-estar subjetivo, na verdade, simplesmente é o que a gente chama, né, de índice de felicidade. Tá? Na verdade, existe uma pesquisa, né, internacional chamada World Survey Values, tá? Em que todo ano, né, a pergunta é basicamente essa que se faz em todas as partes do mundo. Olha, numa escala de 1 a 4, como é que está a sua vida? Né? Então, se você fala 1, né, você dá um número. Né? 1 é muito insatisfeito, 2 é insatisfeito, 3 é satisfeito e 4 muito satisfeito. Né? Então, né, que a gente vai usar, né, quer dizer, essa, né, métrica como, né, a nossa medida, né, de bem-estar. Tá? E por que a gente escolhe isso? Bom, primeiro, tá, que tem aí, que não vai dar tempo de entrar na discussão conceitual, tá? Quer dizer, primeiro que ela pode ser entendida como uma representação direta
do bem-estar dos indivíduos, enquanto com o PIB, né, tem uma série de hipóteses por trás para fazer o exercício de valoração de bem-estar, né? E segundo, né, quer dizer que você tem como captar, né, tanto os custos materiais da corrupção quanto, né, os custos não materiais ou intangíveis, tá? Então, quer dizer, na verdade, né, usando, né, quer dizer, um modelo econométrico, né, que através do índice de felicidade, tá? Então a gente consegue decompor, né, quer dizer, pegar esses dois canais pelos quais a corrupção, né, pode afetar o bem-estar das pessoas, né, manifestado pelo índice de felicidade, tá? Então, o primeiro seria, tá, os custos materiais seriam captados, então, pelo efeito indireto da corrupção sobre bem-estar, tá? Quer dizer, que a gente sabe que os estudos mostram que nível de renda tem impacto positivo na felicidade, então, tá, se a corrupção derruba a produção, né, e a renda, né, do país, tá, isso, né, as pessoas com menos renda podem ter reduções no nível de bem-estar, tá? Então, isso afetaria a felicidade delas, tá? E, né, além disso, quer dizer, esse aqui seria, tá, o que tradicionalmente é captado pelos modelos tradicionais de avaliação de bem-estar, tá? Agora, né, o que é interessante, né, que nesse modelo aqui, além disso, a gente pode ver impacto direto, tá, associado, né, que estou chamando aqui entre aspas de custos psicológicos, né, da corrupção sobre a felicidade, tá? Então, a gente vê que, né, a gente consegue decompor, né, e capturar tanto, né, os efeitos tangíveis e não intangíveis, né, da corrupção sobre o bem-estar da sociedade. Tá? Então, eu vou passar um pouco rápido aqui, eu vou só falar um pouco da lógica do modelo. Na verdade, o modelo tem duas equações. Tá? A gente tem uma equação de felicidade, tá, que é V, onde a felicidade depende da renda, onde a gente é positivo, quanto maior a renda, mais você tem acesso a bens de consumo, então maior deve ser esse nível de felicidade. Tá? Corrupção, o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional que a gente vai usar. Então, quanto mais corrupto, a gente espera um sinal negativo, menor a felicidade das pessoas. Tá? E outras variáveis de controle. Tá? Estrutura etária, porque muitas vezes tem, assim, pode-se pensar que lugares onde tem população mais jovem, os jovens são mais propensos a ansiedades, então, geralmente, né, você pode ter um sinal negativo em países mais jovens, ou, ao contrário, pessoas mais velhas não têm um sinal muito claro, mas sabe-se que a estrutura etária pode afetar, porque pessoas mais velhas têm condições de saúde piores, ou estão mais angustiadas aí, né, com o avançar dos anos, então, mas a gente sempre coloca como controle, tá, educação e estrutura etária. Mas o que a gente vai estar interessado é na corrupção. E depois a gente tem uma equação de crescimento tradicional, tá, em que a gente tem aqui o PIB, dependendo de capital humano, capital físico e o índice de corrupção. Tá? Então, quando a gente faz variar a corrupção, quer dizer, como é que é a lógica aqui da valoração? Bom, então, primeira coisa, a corrupção afeta diretamente, tá, o índice de felicidade, né, no efeito direto. Tá? E depois, corrupção afeta a renda, renda afeta a felicidade, que é o tal do efeito indireto que eu falei no slide anterior. Tá? Então, é basicamente isso aqui. Tá? Quer dizer, então, a gente tem o efeito, né, indireto, corrupção, né, na renda, felicidade, e a corrupção diretamente na felicidade. Né, a gente consegue, então, através, né, das nossas regressões, nossos métodos econométricos, a gente consegue decompor, tá, esses dois efeitos. Aqui sai um pouquinho, mas também eu vou pular rápido isso. Depois que a gente tem essa variação, a gente monetiza. Então, a gente consegue, então, dar valores monetários, né, quer dizer, de quanto essa variação de corrupção impactou, né, em termos de bem-estar. Tá? Então, isso aqui é uma variação marginal. Depois a gente pega, então, aqui a variação da percepção de corrupção, tá, entre esses dois períodos de tempo que nós estamos comparando e multiplicamos pelo efeito marginal da corrupção sobre o bem-estar. Tá? Bom, eu vou pular um pouco rápido aqui, mas aqui é a equação de felicidade com diversos métodos de estimação. Dá para ver, bom, os sinais são esperados, está maior renda, maior felicidade, sinal positivo, sinal negativo para a corrupção, quer dizer, maior nível de corrupção, maior percepção de corrupção, menor nível de felicidade. Tá? Né, também aqui, né, idade, são negativo, e educação, né, nos modelos, né, aqui de painel de dados de painel saiu não significativo. Tá? E aqui também na equação de capital, né, como era esperado, também a corrupção afetando negativamente, tá, a equação do PIB per capita. Tá? Bom, com isso, então, a gente tem, né, que a gente consegue calcular os efeitos diretos e indiretos da corrupção, e o que é um resultado que também volta e meia acontece na literatura que usa, né, o índice de bem-estar subjetivo, é que
na verdade, os efeitos indiretos, desculpa, os efeitos diretos, né, que são aqueles então mais associados aos custos, né, psicológicos em termos de bem-estar, eles são bem superiores, né, aos efeitos indiretos, que são os efeitos, né, da corrupção via redução de renda, né? Então, quer dizer, qual a mensagem aqui? Quer dizer, você desconsiderar os efeitos diretos, né, que é o que a maioria das avaliações faz, acaba subestimando, né, o efeito, né, da corrupção sobre o bem-estar social. Tá? Bom, feito isso, então, que a gente já vendo um pouco o efeito marginal, nós analisamos, então, como é que foi o comportamento da variação do índice de corrupção, né, nos 35 países que a gente analisou. Tá? As regressões foram para 86, só que, né, tinham vários países que não tinham dados disponíveis para os 2 períodos, então a gente reduziu, tá, a parte aqui da, né, da análise de variação para os 35 que tinham dados disponíveis para os 2 períodos. Tá? E aí, então, a gente vê, né, que teve 20 países, né, que melhoraram, né, quer dizer, que reduziu a percepção de corrupção, tá, e 15 países que pioraram, tá, quer dizer, onde o índice de percepção de corrupção aumentou. Tá? E o Brasil tá aqui nesse grupo aqui, tá, quer dizer, com ponto 44, quer dizer, dentre os 35, tá, ele foi tá em posição 34º pior. Né? Só o Peru, tá, que durante esse período teve uma degradação do índice de corrupção pior do que o Brasil, onde o Peru ficou com 0,5. Tá? E aqui a gente tem, então, uma estimativa, tá, já colocando em termos de PIB, né, que, então aqui, né, para o percentil 50, por exemplo, quer dizer, metade dos países, né, em que, né, tiveram, né, onde melhorou a corrupção, tiveram ganhos, né, abaixo aqui de 4,3% do PIB, né, enquanto, obviamente, tiveram aqui, né, perdas econômicas aqueles que tiveram, né, uma piora do índice de corrupção. Tá? Só para dar uma ideia aqui, né, a gente faz aqui uma decomposição do impacto, né, né, as variações de bem-estar da corrupção, né, em termos de percentual do PIB. Tá? Não dá para vocês lerem, tá? Isso aqui a gente tem um conjunto, né, de países onde melhorou, e aí a gente teria aqui uma variação positiva de bem-estar. Né? E aqui embaixo tem os países que pioraram, tá? Eu peguei só os países em desenvolvimento, né? E o Brasil se encontra aqui, tá? Que isso aqui está em ordem crescente, sim, piora, então, quer dizer, o Brasil, né, teve, né, no caso aqui, para esses resultados preliminares, né, teve uma queda, então, de 4,7%, né, que na verdade, né, a redução de bem-estar equivale a 4,7%, né, em termos de PIB, tá? Sendo que, né, a maior parte pode ser atribuída, tá, aos impactos diretos, né, da corrupção sobre os índices de bem-estar. 2005, 2008 em relação a 2000, 2004. Tá? Quer dizer, não é nada para períodos recentes. Tá? Está atualizando agora, tá, na próxima versão do modelo que chegaram dados novos. Tá? Bom, então, quais são as conclusões aqui? Tá? É que os impactos diretos, então, tá, não materiais, né, quer dizer, da corrupção, né, quer dizer, são mais significativos, né, que os impactos indiretos via renda, quer dizer, né, da corrupção afetando, né, quer dizer, a questão da renda. Tá? Então, né, as metodologias de bem-estar, né, baseadas em PIB podem estar, então, subestimando as avaliações em termos de custos, né, de bem-estar associado à corrupção. Tá? E o que a gente está fazendo agora, que esses aqui são resultados bastante preliminares, na primeira versão desse artigo, né, bom, a gente está, primeiro, pegando dados mais atualizados, né, que a gente só foi aqui até 2008, a gente não conseguiu passar disso. E, além disso, a gente está agora pegando, os nossos dados eram nacionais, eram dados muito agregados, agora a gente está com os dados, microdados, então tem os dados individuais das pessoas, onde tem muito mais variáveis de controle, né, em termos de renda, educação e outras condições socioeconômicas. Tá? Então, isso aí é uma pesquisa que vai continuar. Tá? Então, o Rubens depois pode complementar um pouco mais, que ele vai me substituir aqui na hora do debate. Tá? Então, a gente pode discutir um pouco mais no momento do debate.